Fala, loucos de bando, diretamente da terra dos espinhos em Portugal. Trazemos aí a nova contratação do Corinthians para técnico, o nosso querido Vítor Pereira. Fala, loucos do bando, como é que vocês estão aí? Zoeira à parte, aí o Coringão anunciou seu novo técnico para a temporada, né? Trata-se do português Vítor Pereira. Vítor Pereira aí que é nascido em Espinhos, Portugal. Vítor Pereira tem 53 anos de idade. A gente vai trazer aqui uma ficha técnica aqui de como chega esse Vítor Pereira pro Corinthians, né? Como é que é esse técnico pro Coringão. Eu particularmente estou bastante ansioso para a sua chegada no Corinthians aí, enfim, nos primeiros jogos. O Vítor Pereira aqui não foi um grande jogador de futebol, aposentou logo cedo e já logo embarcou na carreira de técnico, né? Ele começou como técnico de pequenos times em Portugal, né, cara? Depois ele acabou chegando, foi contratado com a sua primeira oportunidade de mostrar alguma coisa como auxiliar do Porto, né? Grande equipe portuguesa. Ele nada mais, nada menos que foi auxiliar do técnico Andrés Vilas-Boas, né? Que na época fez bastante hype esse técnico português, né? E por isso, né, despertou o olhar do Chelsea, acabou contratando o Vilas-Boas. E quem assumiu o Porto na época foi o Vítor Pereira, né? O que acontece, né? O Vítor Pereira tem uma campanha inacreditável no Porto, né? São dois títulos portugueses nesse período ali, né? No começo ali dos anos 2010. E 2 taças de Portugal, né? Ou seja, ele ganhou 2 Copas e 2 Ligas. E o mais impressionante é que uma dessas ligas foi de maneira invicta, né? Ou seja, ele ganhou um campeonato de 38 rodadas de forma invicta pelo Porto, né? São números inacreditáveis, muito bons, né? Na época do Porto. E após esse trabalho no Porto, ele acabou rodando pelo mundo, né? Passou pelo Al-Ahly, se não me engano, da Arábia, ali do Egito, né? Com um tempo lá, depois acabou treinando o próprio Fenerbahçe, que ele ficou um pouco tempo lá, tinha números interessantes, mas ele acabou brigando com a diretoria e saiu fora do Fenerbahçe, né? E, enfim, né? É um técnico muito enérgico, né? Tem até aquele bate-boca com os jornalistas lá no Al-Ahly, na época dele lá no mercado árabe, né? Técnico que bate de frente mesmo com o jornalista, com as perguntas, né? Enfim, depois ele ainda passou pelo Olympiacos da Grécia, conseguiu ganhar uma liga grega, conseguiu ganhar uma taça grega, né? E de novo campeão por lá. E aí o trabalho mais ou menos dele aí, né? Que foi no 1860 da Alemanha, né? Que é o rival do Bayern de Munique, né? Só que é um time pequeno, né? Se eu for fazer uma comparação, é uma rivalidade Corinthians e Portuguesa, né? E aí esse time ele acabou sendo rebaixado, esse 1860 aí da Alemanha, né? Depois ele acabou treinando um time chinês, que eu não vou lembrar agora o nome, mas é o time que tá o Oscar, né, atualmente, né? Ficou por 3 temporadas lá, conseguiu campeonatos chineses, copas chinesas, né? E seu último trabalho, cara, que foi inclusive nessa janela europeia, foi de novo pelo Fenerbahçe, voltando ao Fenerbahçe. Ele acabou não tendo números muito interessantes para o time como o Fenerbahçe, que na Turquia também tem bastante pressão, né? Lá são 3 grandes clubes, né? O Fenerbahçe, o Beşiktaş e o Galatasaray. O Vítor Pereira deixou o Fenerbahçe na 5ª posição do campeonato turco, né? Obviamente, acredito que os torcedores de lá não estavam felizes devido à realidade do campeonato e à grandeza dos clubes de lá, né? Enfim. E esses são os últimos trabalhos do Vítor Pereira, os trabalhos que ele teve destaque, os títulos que ele ganhou, né? Basicamente, ele é muito bom em ganhar campeonatos de pontos corridos, né? Além das taças locais, né? Enfim, vamos falar agora um pouquinho aí sobre como joga o Vítor Pereira, né? O Vítor Pereira, cara, ele é considerado como um estudioso do futebol, né? Ele não tem uma questão assim de qual que é a formação tática dele preferida. Ele pode meter 3 zagueiros na quarta-feira, no domingo jogar no 4-4-2. Ele é um cara que estuda muito o adversário e suas fraquezas. Eu particularmente acho interessante esse dado dele, né? Porque o Corinthians conta no seu elenco com jogadores de extrema capacidade técnica e intelectual, né? São muito inteligentes. E acredito que o Vítor Pereira vai conseguir extrair muito desses jogadores, né? Principalmente utilizando eles de forma surpreendente, né? Para cada partida, enfim. Ele costuma jogar, cara, com a posse de bola, geralmente. Os times que ele foi bem sempre tinham uma posse de bola de 60% ou um pouco mais. É um tipo de treinador que gosta que o time dele agrida. Ele sente
que futebol é isso, né? Então, ou seja, ele tenta converter a porcentagem de bola que ele tem, da posse de bola, em chances criadas, né, em arremates ao gol, enfim, oportunidades criadas, né? E ele também visa muito o famoso perde e pressiona, né? Que atualmente na Europa tem sido muito utilizado pelas equipes, né? Que é basicamente você está com o seu time todo no campo do adversário e quando você perde a bola, não sai correndo igual louco, né? Para tentar recompor, né? Mas sim tentar recuperar a bola numa zona privilegiada do campo, ou seja, no campo do adversário, e estando no campo do adversário, você está mais perto do gol, né? Ou seja, você está sempre próximo de fazer o gol, né? Assim, a palavra-chave do time do Vitor Pereira seria um time compactado, cara. É um time que joga muito próximo, todas as linhas, né? A gente viu muito isso, né? Com os grandes times do Professor Tite, do Carille, aí, né? Que resultaram em vários títulos pro Corinthians. Eram sempre times bem compactos, né? A diferença é que o time do Vitor Pereira deve jogar mais em cima do adversário, mas deve ser mais incisivo, né? Nos treinamentos ele sempre tenta, né, executar a perfeição das jogadas, né? Parando, enfim, segundo aí os noticiários, né, a pessoa que analisa mais de perto o treinador, que ele tenta sempre parar a jogada, tentar fazer da maneira correta. Exemplo, o cara é canhoto, tentar caprichar pra bola chegar na perna esquerda dele para ter mais velocidade, tomada de decisão, né? E dizem que ele é um cara muito pilhado, sempre pensando no próximo jogo, né? Eu acho que vai ser muito legal ter esse cara aqui no Corinthians dessa forma, né? E acho que se você for ver assim de pontos negativos, talvez, essa contratação, é que o pessoal pode lembrar, mas o Thiago Nunes também era ofensivo, pegou o elenco, não deu certo. Cara, o Thiago Nunes tinha 2 anos de carreira, né? O Vitor Pereira tem uma carreira internacional, obviamente, né? Mas assim, se o cara é europeu, ele está exposto às maiores equipes, né? Os maiores 11 iniciais do planeta, né? Então, ele tem assim um know-how maior para trabalhar com jogadas diferentes, porque contam com jogadores diferentes, né? E esse Corinthians, né, diferente daquele do Thiago Nunes, por exemplo, que era um técnico mais ofensivista aí, né? É que é um time bom, né, cara, do Corinthians. Você tem peças ali a nível internacional, como o William, enfim. Falar de novo isso não vai ficar repetitivo, mas tem o William, Renato, tem o Paulinho. Enfim, cara, são jogadores que jogam pela seleção, que tem carreiras na Europa, então são jogadores de nível muito alto aqui, mesmo numa equipe sul-americana, numa equipe brasileira como o Corinthians, né? Então, eu acho que o Vitor Pereira vai dar muito certo nisso aí, né? E assim, o ponto negativo que eu queria falar é como é que os líderes do elenco vão lidar, né? Porque provavelmente ele deve mudar algumas coisas, que ele gosta de ter esse controle, né? É um cara assim um pouco mais pilhado nesse sentido, assim, de ter o controle das coisas e tal. E o elenco do Corinthians é bastante fechado e tudo mais, né? Você tem caras multicampeões, né? Vamos ver como é que ele vai conseguir lidar com esses egos, né? E também torcer para os jogadores do Corinthians serem receptivos com ele, porque é um cara cheio de ideias novas, né? Enfim, né? Como se você for analisar, é um técnico com mais hype do que os outros técnicos que chegaram no futebol brasileiro, né? Se você for contar antes das conquistas, né? E vamos torcer para o Vitor Pereira conseguir implantar essas ideias, né? Ele também tem algumas armadilhas, né? Enfim, os pulos do gato aí, ele consegue, através da marcação, levar pro ponto fraco do adversário. Exemplo, você tá lá, tá de boa, e aí o adversário tem uma deficiência na lateral esquerda. Então ele vai tentar atrair a saída de bola do adversário pelo lateral esquerdo do adversário X, tá ligado? Aí quando esse adversário pega, ele pressiona pra tomar a bola. O que eu acho uma ideia extremamente inteligente, cara. Você poupa energia e realmente, cara, você tem times que tem alguns jogadores assim que são realmente o elo fraco do time. Assim como o Corinthians também tem, né? Mas enfim, cara, é isso aí. Corinthians de técnico novo aí, pouco mais de 15 dias. E torcer aí pro Vitor Pereira, diretamente da terra dos espinhos, dar muito certo no Coringão e a gente colher alguns títulos esse ano, se possível. E principalmente, né, melhorar aí esse time aí, enfim, tornar ele uma potência do Brasil, como a fiel torcida espera, né? É isso, fiel, deixa o like aí no canal, se inscreve aqui, temos diversos conteúdos aqui no Loucos do Bando, né? Tem live pós-jogo, tem quadros aí que surgem durante a semana, né, falando sobre algum tema específico. Enfim, tem muita coisa boa aí. E é isso, vai Corinthians!